Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que virou um ditado, mas quem falou isso de maneira pioneira, né? Ou foi o autor dessa sentença, dessa frase, mais ou menos assim, foi Cristo. Em Mateus 23:3, nós temos, então, exatamente isso dito. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Engana, engana que eu gosto, né? Dizem uma coisa e fazem tudo o contrário, uma coisa outra ou até pior. Isso serve para políticos, religiosos, para todos que não honram com a sua palavra, que não cumprem a sua promessa. Salomão já dizia lá em Eclesiastes: se fizeres um voto ao Senhor, não tarda em cumpri-lo, deve ser cumprido. E eu quero contar aqui uma história, inclusive conhecida de mim, e obviamente as pessoas, eu não vou citar o nome delas, nós vamos utilizar com nomes fictícios, até porque é uma história baseada em fatos reais. Depois eu quero ler também outros versículos aqui. Uma pessoa, vou chamar essa pessoa de Fernanda, que vem a ser filha de Sandra, que vem a ter um filho chamado Renato, que vem a ter 7 irmãos, que vai ser de uma família paupérrima, sendo Sandra sua mãe, idosa, pobre, sendo mãe de 8 filhos, tendo um único imóvel, passando dificuldades, inclusive no final da sua vida, com uma patologia chamada de leucemia. E Fernanda cuidou bastante de Sandra até os últimos dias. E Renato, que era o filho, né? Parece que foi o Renato que eu falei aí, também ajudou, até porque morava junto. Sendo que Fernanda, ela tentou casar, mas não deu certo, porque o que namorava ela não quis casar. Fez um filho, solteiro, ou ambos solteiros, e não quis casar. E aí ela não pôde fazer nada, inclusive ele trocou ela por outra. E ela agarrou vamos dizer assim, um certo nojo de homem, vamos dizer, ou um trauma, e não quis mais saber de homem. Então ficou em casa, com o filho. Dizia que morreu os pais de Fernanda. Eu não di o nome o pai, né? Mas pode ser qualquer um. E a mãe, vamos dizer, como eu falei, Sandra, faleceu. Esta Fernanda ficou, ela e mais os seus filhos, não tendo casa, não tendo o que comer, o que vestir, passando uma série de privações, precisando inclusive de ajuda da prefeitura ou de assistência social. E esta Fernanda teve mais um dissabor de tantos, além de não ter dado certo para criar ou formar uma família, além de ter perdido seus entes queridos, ainda ficou à mercê de perder a sua residência ou de não tê-la. Porque os demais irmãos, não todos, obviamente, conspiraram contra ela por inveja, por ciúme, por conta de a mãe, entre aspas, dar mais crédito a ela, mas não era bem verdade, porque a mãe amava todas elas. E, para quem está chegando aí, estou contando uma história para, de fato, chegar no ponto aí do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a história é um pouco longa, então preciso dizer várias coisas, vários detalhes. E ocorre que, então, essa família de Fernanda, tudo nome fictício e tal, como eu já disse, acabou fazendo um inventário e exigindo a... Então, nós temos travações. Então, eu dizia que eles fizeram um processo, inventário, a fim de vender a casa e deixar a Fernanda na Rua da Amargura, fazendo uma espécie de vingança, porque ela teve alguns caprichos, algumas ajudas da própria mãe. E aí, o detalhe não fosse
se não fosse esse, de boa parte desses irmãos que conspiraram contra sua própria irmã serem cristãos. Cristãos. Os ímpios, considerados ímpios, por favor da irmã. E se nós formos analisar toda a história dela, além dela ser órfã, porque os seus pais realmente faleceram, ela é viúva, simbolicamente, porque não tem seu marido, ele abandonou, repudiou ela. E no contexto que está lá em São Tiago, do 1 ao 27, diz para nós, se somos cristãos e da verdadeira religião imaculada de Deus, visitar quem? Os órfãos e as viúvas e abster da corrupção desse mundo. E quem não visita ou despreza ou tolhe os direitos da viúva e do órfão está contra Deus. Não está cumprindo o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Sem falar que Paulo vai dizer que nós temos que dar atenção aos nossos familiares, porque aqueles que não dão atenção aos seus fazem pior que o infiel, negam a fé. E esses irmãos ditos cristãos querem porque querem fazer justiça e tirar a irmã que não tem nada no seu nome, tem inclusive até patologias no corpo, tem até, vamos dizer, psicopatologias, problemas mentais, por conta de todo sofrimento, todo histórico de sofrimento. Então eles querem tirar ela. E sobre o pretexto do Renato, que eu falei o nome do filho, simbolicamente, né, ou ficticiamente, dele tá querendo a casa, tá querendo o bem. Tudo mentira, porque o mesmo não quer nada. E eu fiquei meditando sobre essa história. Porque os cristãos não queriam saber da mulher, da irmã. E os que não eram da família, não frequentavam a igreja, eram a favor. Confirmando aquilo que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Aqueles que eles taxavam e diziam que não vão para o céu, são rebeldes, né, da própria família, tem que se converter. No caso, ou em questão, são até muito mais convertidos do que eles próprios. Porque eles já perderam até o temor de Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Seus familiares. E às vezes utiliza até a Bíblia, não, tem que dar o dízimo, porque se não dá o dízimo é sagrado. Jesus combateu isso, dizendo, olha, primeiro tem que cumprir o mandamento de amar aos seus pais, né, honrar seus pais, pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se os pais são necessitados, o dízimo tem que ser para os pais ou para os familiares, e não para a igreja, e não para o templo, no caso lá, na época em Jerusalém, no templo de Jerusalém, do judaísmo. E claro que se estende a todo tipo de pessoa da família, não é só os pais, né? Se for os irmãos, se for os filhos, os filhos, se for os pais, os filhos ajudar os pais, etc. Se tiver condições. E o que eles faziam, a praxe deles? Era alegar, não, eu tenho dinheiro para ajudar, mas é do dízimo, o dízimo é sagrado, não posso tocar. Era isso que Jesus contestando, né? Advertindo eles. E como se faz isso, né? Você já ouviu falar muitas pessoas dizer, não diz o Senhor, eu não toco, não, é sagrado, vou dar. Aí está o parente dele passando necessidade, até quase morrendo, moribundo, e ele não faz nada, né? Ele ou ela, né? Mas para o tempo tem que ajudar, porque ela está ajudando os irmãos, está ajudando a igreja. Interessante. E nós lemos o versículo de São Mateus 23, Jesus dizendo, né? Que dizem e nada fazem. É o ponto-chave que eu quero entrar. Porque esses ditos cristãos que estão fazendo mal a essa irmã, essa história, tudo que eu contei, que é baseado em fatos reais, eles sempre pregavam, que eu conheço da história, eles sempre pregavam para ajudar o pobre, o necessitado, que Deus peleja e pleiteia pela causa do órfão, do justo, da viúva, de aquele que sofre. E a hora que é para eles fazer a parte deles, eles não fazem, né? Muito pelo contrário. Desprezam, humilham e faz exatamente o que não manda a palavra. Odeiam ou querem se vingar dos seus semelhantes. E aí que configura a hipocrisia, o farisaísmo, a lei e a doutrina farisaica. Ou somos ou não somos. Para Deus é tudo ou nada. Oxalá seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Já dizia Jesus lá para a igreja, se eu não equivoco, em Laodiceia. Então você que é cristão de fato, pense nesse sentido. Cumpra com seu voto. Honre seus compromissos. Se você diz que é fiel a Deus, olhe para os seus. Para ajudar os familiares necessitados, se você puder. Porque é a Bíblia que manda. Amar o seu próximo.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que os bodes ficarão à esquerda, justamente aqueles que não ajudaram. Viram alguém nu, viram alguém sofrendo, viram alguém necessitando de comida, bebida e veste e não fizeram, podendo fazer. E os da direita são as ovelhas que viram os necessitados e ajudaram. E Jesus disse que qualquer que fizer isso a um desses pequeninos, está fazendo a ele. Então esses ditos cristãos estão fazendo mal aos seus próprios irmãos ou familiares, entendendo todo o contexto, eles estão fazendo não mal a essa pessoa, não se vingando dessa pessoa, estão se vingando do próprio Senhor. E hão de ver com ele. Porque nos céus eles não entram, não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Então a Bíblia seria mentirosa. Pois a gente pode depender exatamente disso, dos bodes e das ovelhas. Inclusive, no caso em tela que eu trouxe aqui, a tal que eu chamei aí de nome fictício Fernanda, inclusive teria pedido por compaixão para eles deixar ela pelo menos até ela morrer. Depois, então, que vendesse um único imóvel deixado pela família. Mas não querem. E tem alguns que usam até de pretexto, mas eu tenho meus filhos, né? E sim, o teu filho é mais sangue do teu sangue do que o teu irmão? Teu irmão é do mesmo pai e da mesma mãe, né? O filho só tem um sangue da mãe ou do pai, não é de dois. As pessoas não pensam assim. E o que diz o profeta Jeremias? Que o amigo anda caluniando, o irmão anda o quê? Enganando. Lamentavelmente acontecia isso na época de Israel, né? Agora, se nós somos da luz, nós temos que andar na luz. E João chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo que vê, esse é mentiroso. Você tem que amar o seu próximo. O amar o seu próximo, às vezes, não é estar tão próximo dele. É que na hora de fazer o bem para ele, fazer. Na hora da oportunidade de fazer o bem, fazer. Isso é amar o próximo. Precisa estar lá 24 horas com o mesmo. Mas se ele precisar, por exemplo, de uma ajuda, seja financeira, seja no medicamento, comida, ou amparo, uma conversa, ir lá, estar em prontidão, toda envolvendo o jurídico, né, o processo judicial. Um próprio acordo de família, para deixar para mesmo. E fechar tudo. Né? Morreu, pronto, aí a gente divide. Mas não. Aí demonstra claramente a falta de amor. Por simplificar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por quê? Porque, de fato, não se pensa no seu próximo. Pensa no imediatismo e na avareza, no dinheiro. Nada mais do que isso. Eu quero ver essas pessoas lá no céu e combatendo, né? E fazendo conflitos, como eles fazem aqui na Terra. Sem falar aí, nesse caso que eu estou mencionando, que a mesma a mãe de Fernanda, Sandra, que eu citei aí, né? Lembrando que é nome fictício, não são o nome das pessoas reais. Ela deixou até um bilhete, uma carta dizendo o seguinte: pedindo a Deus, orando a Deus, que era uma cristã genuína e verdadeira, que Deus desse união à sua família, porque ela morreu tão desgostosa nesse sentido, tão aborrecida, tão cheia, ou na final da vida dela ela estava tão aborrecida por isso, da falta de união, muita briga por conta de um imóvel só, por conta de pedaço de barro de terra, porque não sabe dividir, porque de fato o egoísmo toma conta, o capitalismo, né, entre aspas, que é na realidade a avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Que faz pessoas sofrerem, faz pessoas, de fato, sofrer de várias formas. Acaba até mesmo matando, né, em nome do dinheiro. E às vezes é por pouco dinheiro. Quantas notícias nós já soubemos por aí de gente matando por 10, por 100 reais? Aí por um pedaço de terra também se mata. E aí? Imagina essa gente no céu se matando por um pedaço de terra, né? Um pedaço do céu, né? Ou o paraíso, onde que vai ser, porque há quem advoga dizendo que o céu não será no céu mesmo, o céu é simbólico, poderá ser aqui nessa terra ou nesse lugar onde nós estamos quando tiver. Espero que a transmissão esteja boa, estou vendo pessoas entrando, dando like e saindo. Eu já sei que aqui caiu umas 2, 3 vezes. Eu estou no celular e não é o convencional bem ruinzinho mesmo para falar sobre isso. E eu queria ler, então, um outro versículo, os versículos aqui para dar sustentáculo a isso que eu estou falando.
estão lá em Tiago. Até eu mencionei indiretamente aí. Tiago, São Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que nos diz o seguinte: se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. O que é falar não refreando a sua língua? É você simplesmente falar, você não pode falar? Você não pode falar a verdade? Não, a verdade você pode falar ponderadamente, equilibradamente você pode falar. O que você não pode falar de uma maneira premeditada. Ser precipitado. Não checar as informações para ver se é ou não é. Isso você não pode fazer. 27. A religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa aqui é uma versão à parte que não é da Almeida, né? Ou se é da Almeida, é mais antiga. Então, na atual está abster da corrupção desse mundo. Aí muitos pensam que o mundo é o mundo lá, né? A gente está muito mais no mundo do que imagina, cristão, né? Que é muito mais mundana que qualquer um outro. Quando se coloca o Deus Mamon acima de todas as coisas, quando se coloca a avareza, quando não se olha para o lado humano, não tem senso humanitário, já está-se no mundo, está se corrompendo, porque o mundo é corrupto. O mundo, tudo gira em torno do dinheiro no mundo. Não tem nada de amor. As relações são frias. Inclusive, a própria palavra política, que vem de polis, cidade, que remete à cidadania, que remete a cidadãos e tal, quer dizer interesse. E as pessoas se reúnem, estão juntas, ou de fato estão pertencendo a algum grupo social porque tem algum interesse. E geralmente é interesse voltado para o dinheiro. Não diria interesse necessariamente escuso, individual, reverso, ou nós sabemos que existe, obviamente, né? Ou fraudulento, mas tem um interesse ali, que às vezes não é o amor, né? O amor genuíno, é o dinheiro, é o capital. O mundo é assim, agora o cristão tem que ser diferente, né? Tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, mas isso aí não existe. O que você vê aí os pregadores pregando? O que é? Teoria eu já digo até que é a teoria, mas é a teologia da prosperidade, né? Que nem deveria ser a teologia da prosperidade, a teologia até o Deus, estudo de Deus sobre a prosperidade, porque não é. Porque a prosperidade de Deus é de uma maneira diferente, e não dessa passada aí. Então eu já digo que é teoria, porque é apenas uma teoria, nada comprovado biblicamente falando. Porque a verdadeira prosperidade é aceitar Jesus Cristo e ter vida eterna. Essa é a verdadeira prosperidade. E aqui tudo passa, tudo passageiro. Nós não somos duradouros. Ataca-nos uma enfermidade, já era. Se Deus assim quiser, morremos. Se Ele quiser manifestar a sua glória, Ele faz. Mas se não, já era. Tivemos aí o caso do não, era radialista, né? O senhor Rafael Renzo, fazer uma partida de futebol, deu um mal súbito e faleceu, do nada. Aí salvou de uma tragédia de um voo, né? Que praticamente, se você olhando, todos estavam mortos, né? Você ia pensar que todos estavam mortos. Deus alcançou essa graça aí, agora morreu de uma coisa bem simplória, vamos dizer. Mas tudo isso é da vontade de Deus, né? Claro que a gente também tem que vigiar, cuidando do nosso corpo e tal, mas as coisas acontecem assim. Então, por isso que a gente tem que ser o que é. Se a gente... Sei que esses assuntos aqui no canal, poucas pessoas gostam de ouvir ou ver. É que também nesse horário é meio complicado, até porque eu não postei nenhum vídeo hoje. Tive alguns dissabores, alguns problemas aí para resolver, então estou fazendo essa live aí referente a essa dizer o que está dito, porque tem uma outra sentença que diz o seguinte, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus deu exemplo para nós seguir. Jesus pagou o preço, né? Paulo disse para nós sermos imitadores de Cristo, assim como ele era. Então nós temos que se valer pelo exemplo. Nada adianta palavra, falar, como eu estava dizendo, citando o caso. O que adianta pregar favorável ao órfão e à viúva, e na hora de ajudar o órfão e a viúva, tendo condições ou a oportunidade para fazer, não fazer?
como eu citava o caso dessa família aí. E até tem um outro dado a acrescentar, que teria um desses irmãos dessa pessoa que eu citei ali, que eu chamei ficticiamente de Fernanda, casada, melhor dizendo, uma irmã casada com uma pessoa que outrora, quando não era cristã, ajudou necessitados. E na hora, já como cristão, de retribuir ou fazer novamente, não, fez o contrário. Empregando a favor dos órfãos da viúva. Agora está sendo contra os órfãos da viúva, deixando a pessoa amiga. É para você ver. Isso para mim, eu já percebi bastante tempo quando eu comecei na religião. Eu vi essas coisas. Eu ficava não decepcionado porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Senhor, meu alvo é Cristo. Agora, a religião não precisa ficar numa religião, ou no sistema religioso, ou numa denominação, que não se adeque ou se encaixa com a essência da palavra de Deus. Ela não precisa ficar, porque a adoração é em espírito e em verdade, e é o Senhor, né? Não é para se aparecer ao pastor, à igreja, para dizer que é santo no meio da igreja ali. Isso aí é farisaísmo, que iam nas praças e queriam se aparecer, faziam largas orações para se aparecer para os homens e receber galardão dos homens. Eu quero galardão de Deus. E até, como eu citava aí, o nome dessa pessoa não é Fernanda, mas eu conhecia a história dela e até falava para ela dizendo o seguinte: o que adiantou você ser humana? Ajudar a sua mãe, ajudar até alguns irmãos e até alguns sobrinhos. Agora você está levando a pataquada. Aí eu dizia, não adiantou de nada. É claro que eu fui irônico, né? Claro que para Deus essa pessoa tem valor, né? Deus está registrando tudo lá nos atos, aliás, nos livros, né, dos nossos atos. Tem um livro da vida, né, que quando nós aceitamos Jesus está escrito lá, e tem um livro, né, das ações lá, dos atos nossos. O livro que mostra tudo que fazemos ou deixamos de fazer. O memorial. E lá, essa pessoa há de ser recompensada. Mas aqui, né, é sofrimento em cima de sofrimento. Pelo pecador paga o justo, né? Jesus pagou, né? Porque, né, nesse mundo corrompido, o que vale mesmo é enganar. Mas Deus há de pelejar e pleitear a causa do justo no momento certo, se não é aqui. Já voltou agora, né? Ele está dizendo, se Deus não vai pleitear para aqui, para o justo ou necessitado, vai ser na vida eterna, né? Vai ser no grande tribunal de Cristo. E assim a gente pode confiar que a palavra de Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os céus e a terra, suas palavras não vão passar. E ele diz, já desde o início, que o Senhor vai sim pelejar para os seus. Inclusive em Apocalipse diz que todo sangue inocente derramado do Senhor ia, entre aspas, se vingar, né? No sentido de fazer sua justiça, não se vingar da maneira humana, né? Carnal, toda descabida e, já diria, atabalhoada. Então ficamos com essas palavras, meus caros, você que está aí. Procure ser quem você é. Procure, mesmo sendo fraco, lutar para ser um genuíno cristão. O que é condenável é você ter um rótulo, uma aparência de um pregador, de uma pessoa de Deus, santa, e não ser nada em práticas. O que adianta você, de fato, ter uma máscara de um santo, de uma santa, pertencendo a uma denominação cristã e não ser nada? Adianta. Isso serve, como já disse até no início, né? Não só para religiosos, cristãos, mas também para aqueles que utilizam o nome de Deus em vão, na política, nos grupos sociais, tudo isso. Porque nós temos o exemplo do mestre dos disfarces, Satanás, que vem como sapatinho de algodão para não fazer barulho e enganar, se disfarça como um anjo de luz para enganar também. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não ser o mesmo, porque a Deus ninguém engana, né? Os injustos não permanecerão na congregação dos justos, né? Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então essa foi a reflexão aí acerca
dizeis e não cumpris, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, nós temos que fazer o que nós dissemos. Nós temos que cumprir aquilo que prometemos, tanto a Deus como aos homens. Porque só assim nós teremos a salvação, só assim nós seremos justificados e teremos a presença de Deus, por conseguinte, bênçãos também aqui nessa vida. Do contrário, nem adianta querer tentar ludibriar. Aliás, Ananias e Zafira tentaram ludibriar a Pedro, até conseguiram em dado momento, mas não o Espírito de Deus, né? Ninguém consegue enganar o Espírito de Deus. Jacó enganou seu pai para ter a bênção do pai, que era para Esaú, que teria vendido por um bocado de lentilhas. Mas ele sofreu a consequência. Para quem não sabe, o nome Jacó até quer dizer o enganador, ou aquele que engana, parecido a isto. E ele foi enganado por Labão, teve que trabalhar mais para ter Raquel. Ele trabalhou por Raquel e Labão enganou ele dando Lia. E aí ele queixou disto e Labão disse, não, deixa eu trabalhar mais 7, parece que era 7 anos, né? Um tempo ali determinado para alcançar a Raquel. Então quer dizer que o que a palavra de Deus nos diz é verídico. Aquele que engana há de ser enganado. O homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Foi o que Paulo falou a Timóteo. Então, não adianta você dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, tem que dar exemplo. Tem que fazer por onde. Tanto os pais para com os filhos, para com os pais. Você como uma liderança, seja religiosa, seja em liderança no mundo profissional. Você como professor, professora, tudo tem que dar o exemplo. As autoridades que aí estão tem que dar exemplo, né? Que cumpre a lei, que não são sacanas, que não são pessoas que de fato pensam só em si, que utilizam o nome do povo ou falam a favor do povo, entre aspas, mas para benefício próprio. Tem que dar exemplo. O exemplo já diz tudo. Deus abençoe a todos. Acho que deu para entender bastante a reflexão. Teve alguns picotes e travações aqui, mas acho que deu para entender. Abraço e até uma próxima live. Deus abençoe a todos nessa tarde. Vamos encerrando aqui. Enquanto vai encerrando, você vai deixando seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e depois comente. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.